Salve, salve, seus apressados! Hoje eu tô com pressa, então o vídeo vai ser bem rapidola, porque saiu Fute Paródias, as maiores superações do futebol, parte 3. Eu acho que eu já fiz a parte 1 e a parte 2. Se eu não tiver feito, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que eu já fiz, então bora reagir à parte 3, sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play! As maiores superações do futebol, parte 3. Vamos lá. É assim, por trás de muita glória no gramado. Às vezes há um passado pesado, um grande entrave que foi superado. Um garrado além, cirurgia horrível. Felizmente ouvi que a amputação podia vir. Seria o fim, lutou contra o impossível e aprendeu a andar e hoje é campeão da Champions League. Pelo Madrid, quadrado aos 4 se escondeu, mas isso não impediu de ver seu pai partir da terra. Foi metralhado em desespero, mas depois de tanto medo o filho vence as trevas. Um câncer sempre é uma desgraça e o Haller superou isso em 6 meses, irmão. Voltou marcando e fez história, foi o herói que trouxe a glória pra sua nação. E eu me arrepio ao rever o Eric sem sofrer e não ficar de pé. Foi O pesado. coração parou de bater, lutando pra viver só na base da fé. Ao conseguir sobreviver, perder a carreira era aceitável, né? Mas fez o mundo estremecer ao voltar e erguer o FA Cup até. Superação na fé é o que ajuda a gente pra vencer. Corre atrás, faz teu esforço e deu. E num desastre aéreo grande, o time do Manchester, que é difícil até crer, mas resgataram alguns dos ocupantes. E entre eles Bob Charlton, que em 3 meses já jogava e anos depois disputa a Copa Champions, ganha os 2. Vi jogado no mundo por mãe, largado, nem viu seu pai, foi morto, baleado. Viu os amigos dando errado e conseguiu fugir desse destino pra se tornar orgulho e craque argentino. Peter Cech sofreu muito, quase morre com a lesão. Baita concussão, voltou da pancada, com cap lendário na sua cabeça. Cap lendário. Erguendo várias taças, transformou o Baca em marca de grandeza. O Júnior Santos é um guerreiro, até os 20 foi pedreiro, mas tinha uma meta. Vingou após tanto tropeço pra virar o artilheiro e campeão da Liberta. O imperador sofreu demais quando o abraço do pai se foi, caiu em depressão. Sofreu lá no país da bota, mas no Mengo dá a volta e grita campeão. Memphis teve que conviver, sem pai pra acolher e cumprir seu papel. Abandonado pra sofrer, tinha só 4 anos, craque da Fiel. Na peita ele não quis manter o nome que o fez ficar anos na pele. Virou um ídolo holandês, transformou a deprê em arte com o pé. Rapaziada, a paródia é bem triste e realmente vários jogadores passam por muita coisa, né? Perde pessoas que amam, se lesionam, muita coisa acontece. Tem jogador que quase morre e consegue voltar, dar a volta por cima, como o caso do Eriksen. Então, assim, a gente tem que entender esse lado do jogador de futebol, que ele também sofre, ele também é ser humano. O jogador de futebol não é um robô, não é uma máquina que está programada para sempre estar 100% e sempre estar bem. Não, o jogador vai ter dia que ele vai estar mal, tem dia que ele vai estar bem. O jogador, às vezes, volta de lesão, não joga bem e o torcedor já quer que o cara volte de lesão 100%. Não, mano, porque além da dor física, né, da questão física, tem a questão psicológica depois de voltar de uma lesão. Tem jogador que perde o pai e 2 dias depois tem uma decisão para jogar. Como que a gente vai cobrar que aquele cara se entregue 100%, sendo que ele perdeu o pai, mano? Tá ligado? Então a gente tem que ter mais empatia, a gente tem que ter mais cuidado, às vezes, para criticar um jogador de futebol. A gente tem que entender mais o lado do jogador, porque o jogador é um ser humano como a gente. Só que o jogador também tem que entender o lado do torcedor, né, mano? O torcedor, às vezes, CLT, trabalha 6 por 1, pega 2 ônibus para ir trabalhar, 2 ônibus para voltar, o dinheiro contadinho para pagar as contas, às vezes deixa de pagar uma conta, de comprar alguma coisa para poder ir assistir um jogo, para poder apoiar
o time ali no estádio, e aí quando ele chega no estádio, o jogador tá morto dentro de campo e não se dedica. Aí ele tem que ser cobrado mesmo, realmente, né? Porque até vejo pessoas falando, quem sofre é o trabalhador, o cara que vai bater uma laje debaixo de sol, meio-dia. Realmente, esse cara sofre muito. Porque, mano, é um trabalho muito pesado para ganhar uma mixaria no final do mês. Enquanto tem jogador de futebol que tá fazendo o que ama e ganhando muita grana. Só que isso não faz com que o jogador de futebol não sofra e não tenha direito de sofrer, entendeu? Porque todo mundo tem problemas, todo mundo passa por problemas. Uns têm mais problemas, outros menos, mas todo mundo passa por problemas na vida. E o jogador de futebol também tem seus problemas, né? Como esses que apareceram, né? De pô, jogador que perdeu o pai, jogador que teve uma lesão muito grave. Só que a gente tem que entender que esses caras eles vão sofrer com isso e isso vai abalar e atrapalhar o rendimento profissional do cara dentro de campo. Então a gente tem que ter mais esse carinho, essa empatia antes de julgar e de sair atacando pedra, porque muitas vezes a gente nem sabe o que o jogador de futebol está passando, porque não sai na mídia, ele não fala, ele não revela. Então a gente nem sabe o que o jogador de futebol está passando e a gente está criticando, está julgando. Né? Então acho que a gente tem que ter mais esse cuidado. Mas realmente eu concordo com as pessoas quando falam que quem sofre é o trabalhador, é o pobre, né? Porque eu, quando sofro, eu não tenho dinheiro para disfarçar meu sofrimento, sei lá. O cara que tem grana, ele sofre, ele vai no shopping gastar, ele vai comer num restaurante caro, ele vai viajar para não sei na onde, e aí já melhora bastante já. Só de ter dinheiro para você fazer o que você quer já melhora bastante, né? O cara não tem conta atrasada, né? O cara que tem dinheiro, o cara que é jogador de futebol, tem a geladeira cheia, não passa por problema financeiro, né? Que é muitas vezes a causa do sofrimento de nós que somos pobres. Mas os caras, mano, eles têm, talvez, não tem, no caso, coisas que a gente tem, que é o amor das pessoas. Eu sei que quem é meu amigo, quem tá comigo pelo que eu sou, porque eu não tenho nada para oferecer, não tenho dinheiro, sou um fudido. Agora, os jogadores de futebol, às vezes, sabem que os amigos que estão ao redor estão só por status, que as loironas, que eles são casados, não ama eles, às vezes ama só o que eles têm. Às vezes até a própria família se aproxima só pelo que eles têm. E isso é triste. Já vi vários jogadores de futebol falando sobre isso. Se sentem sozinhos, sabem que não são amados. E isso realmente é triste, rapaziada. Então eu entendo esse lado, esse sofrimento, né, do jogador de futebol. Porque o dinheiro não compra amor das pessoas e o dinheiro não traz de volta uma pessoa que eles amam, que morreu, por exemplo. Mas isso serve para eles e para nós também. Então a gente tem que colocar na balança ali o sofrimento do torcedor, o sofrimento do jogador, ter essa empatia, se colocar um no lugar do outro. Essa que é a questão. O jogador se colocar no lugar do torcedor que está lá para apoiar o time, às vezes ele tem um tostão no bolso e tem que se dedicar pensando naquele torcedor que tá lá para apoiar ele, e o torcedor também tem que pensar, pô, mano, eu vou pegar mais leve na hora de criticar, porque aquele cara às vezes ele também sofre, entendeu? Não como eu, mas às vezes ele também sofre. Então é isso, é a mensagem que eu queria passar aqui no vídeo. Eu tô com pressa, então eu falei meio tudo embolado, mas deu para entender, né? E falando das superações aí que tiveram no vídeo, muitas ali que eu acompanhei, por exemplo, a do Eriksen, eu acompanhei, eu achei realmente que ele não ia voltar a jogar e ele conseguiu voltar a jogar, ser campeão com o United, que é difícil hoje em dia. Então, muito legal a superação do Eriksen. A do Peter Cech também, eu lembro quando era pequeno ali que eu jogava videogame, assistia jogos do Chelsea, do Arsenal também, eu não lembro. Eu era pequeno, rapaziada, mas enfim, era jogos ali que eu assistia do Peter Cech com aquele capacete e eu achava muito foda, porque no videogame, quando eu jogava videogame, ele tinha um capacete também. Então, era muito legal, mano, ver ele com aquele capacete. Depois que eu fui entender por que ele jogava com aquele capacete, e aí se tornou muito mais especial, porque o cara teve uma baita de uma lesão e voltou e fez história com aquele capacete, né, mano? Aí tem a história do Didico também, que eu acompanhei, mano. O Adriano, depois que perdeu o pai, nunca mais conseguiu voltar a jogar. A gente tinha esperança dele voltar a jogar. Não, o Adriano vai voltar, Adriano vai voltar. E chegou uma hora que não voltou mais, né? E eu pude ver ele jogar pelo meu time. Ele quase foi campeão da Libertadores, né? Poderia ter sido campeão da Libertadores 2006. Acho que participou do Brasileirão de 2006, que o São Paulo foi campeão. Então tem muitos jogadores aí que eu pude acompanhar, né? E tem jogadores também que perderam o pai quando eram mais jovens. O caso do Quadrado, do Tevez, né? Que tiveram o pai morto e o Depay que o pai abandonou. E essa questão do Depay é uma questão que acontece talvez com a maioria das pessoas no Brasil, do pai ir embora, do pai abandonar. E acho que o Depay representa muito bem esses
meninos que perdem o pai, assim como eu, que meu pai também me abandonou, deixou eu e minha mãe sozinho. E a gente tá aqui, tá vivo. E a questão do Depay ter se tornado um jogador de futebol do tamanho que ele se tornou, mesmo com o pai abandonando e com as dificuldades que ele teve na infância, é uma superação para o menino, às vezes, que tá vendo o pai ir embora e acha que a vida não vai fazer mais sentido, só que faz sim, mano. Quando o seu pai vai embora é muito triste, mas depois você vê que às vezes foi até melhor. Eu acho que foi até melhor meu pai ir embora. Se eu tivesse crescido com ele, talvez eu teria sido diferente do que eu sou hoje. Graças à minha mãe e ao que eu consegui sem o meu pai, né, que tinha problemas com álcool e tal. Então, rapaziada, é isso, mano. Eu não vou ficar prolongando muito, que já tá tarde. Eu tenho que ir pra academia, chegar em casa, tomar um banho, tomar um café e ir pra escola. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!